Olá, boa noite, sejam todas e todos muito bem-vindos ao nosso webinário Conversa sobre Perguntas, evento criado no ano passado e promovido e financiado em curadoria colaborativa pelos equipamentos culturais Casa Fiat de Cultura, Memorial Minas Gerais Vale e MM Gerdau, Museu das Minas e do Metal, integrantes do Circuito Liberdade. Os encontros online vão acontecer até amanhã, sempre às 7 da noite, a cada dia no YouTube de um dos equipamentos. Agradeço a presença do Rafael Silva e daqui a pouquinho também do Ziel Ferreira, intérpretes de Libras, que nos acompanham hoje aqui. O webinário integra a programação da 15ª Primavera dos Museus e é realizado pelos 3 equipamentos culturais por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Fiat, Banco Safra, Vale e Gerdau. Conta com o apoio da Expresso Nepomuceno, da SADA, do Banco Fides, da Marte Minas, do Amigos da Casa Fiat de Cultura, da Brause do Brasil, da Brembo e da CBMM, além de apoio institucional do Circuito Liberdade, do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico, IEFA, do Governo de Minas e do Governo Federal. Bom, ontem nós tivemos aqui na nossa abertura a bailarina Ana Botafogo e a palavra corpo, conversa que já está disponível no YouTube da Casa Fiat de Cultura. Hoje, nossa convidada é a historiadora e antropóloga Lilia Schwartz, a quem já dou as boas-vindas. Lilia Schwartz é professora sênior do Departamento de Antropologia da USP e Global Scholar em Princeton. Publicou vários livros como Retrato em Branco e Negro, Espetáculo das Raças, As Barbas do Imperador, A Longa Viagem da Biblioteca dos Reis, O Sol do Brasil, Brasil, uma biografia com Heloísa Starling, O Enigma chamado Brasil com André Botelho, Dicionário da Escravidão e da Liberdade com Flávio Gomes, Lima Barreto, Triste Visionário, Sobre o Autoritarismo no Brasil, Bailarina da Morte, A Gripe Espanhola de 1918 e Enciclopédia Negra. Recebeu vários prêmios literários, como Jabuti, Prêmio APCA, o Prêmio Biblioteca Nacional e o Prêmio da Unboxed Livro do Ano em 2019. É colunista do jornal Nexo desde 2016 e desde 2015 é curadora adjunta para histórias do MASP. Boa noite, Lília. Seja aí muito bem-vinda ao nosso webinário. Um prazer ter você com a gente aqui. Boa noite, Daniela. Muito obrigada. Queria agradecer o convite, né, para participar dessa 15ª Primavera dos Museus. Vou falar aqui depois da Ana Botafogo, que falou sobre corpo, né, ou seja, uma responsabilidade dura, e ainda vem o Antônio Cícero na sequência, né? Então, estou aqui muito bem ensanduichada e agradeço o convite. Isso é uma santíssima trindade, né, do pensamento. Bom, gente, a Lilia Schwartz é uma intelectual que usa da compreensão das diversas dimensões da palavra para entrelaçar mundos. Ela nos convida a compreender melhor as palavras, sejam elas políticas, imagéticas ou poéticas, como também a deixarmos apenas de enxergar e a passarmos a ver principalmente a possibilidade de um mundo plural. Em um mundo em movimento e tensionado pelos desafios de outras maneiras de ver, a nossa principal pergunta hoje para a Lília é: as rupturas que temos vivido são também rupturas sobre o conhecimento? A gente fala sobre isso daqui a pouquinho, Lília. Antes de mais nada, eu quero te perguntar, para começo aqui de conversa, sobre uma nova datação do mundo, né? Recentemente você declarou que o século XXI começa nessa pandemia. E aí a minha primeira pergunta para você é justamente essa: por quê? E também, né, o que essa experiência muda da nossa compreensão do século XX, né? Bom, vamos lá. Eu escrevi um pequeno livrinho que está, inclusive, disponível, né? As pessoas podem baixar, que se chama Quando Começa o Século XXI. E eu parti de uma ideia do Eric Hobsbawm, um historiador inglês que eu gosto muito, que escreveu uma série de livros fundamentais, A Era das Revoluções, A Era dos Impérios, e num desses livros, né, na Era dos Impérios, ele chama atenção para a ideia de que as pessoas, em geral, acham que o século vira por mera vontade do calendário, na verdade. Na verdade, os séculos viram, segundo Eric Hobsbawm, por causa de que uma questão fundamental daquele século se extingue de alguma maneira. O Eric Hobsbawm analisou o longo século XIX, que ele diz lá que só acaba quando? Com a Primeira Guerra Mundial.
Por que isso? Porque o século XIX foi o século, sobretudo o final do XIX, né? O século da briga da barbárie, acreditava isso, da civilização contra a barbárie, né? Ou seja, era a época dos imperialismos, do domínio, e a justificativa era a ideia de civilização. O Ocidente seria a civilização. E eis que a Primeira Guerra Mundial acaba, né? Ou seja, mostrando, colocando em dúvida quem era o bárbaro e quem era o civilizado. Foi uma guerra muito violenta, em campo aberto, foi uma guerra terrível. Bom, eu incluiria, Hobsbawm não incluiu, eu incluiria a gripe espanhola de 18, que eu estudei junto com a Heloísa Starling também. Porque a gripe espanhola botou um basta nessa população que também começava a achar que a tecnologia redimiria todos, né? Era uma época, enfim, que o imperialismo estava invadindo, estava abocanhando o mundo todo, né? Agora vamos falar do nosso século. O que está acontecendo agora? Eu penso que o que nós estamos vivendo nesse momento, né, nesse momento de pandemia, agora de reclusão relativa, mas enfim, que nós todos mudamos sensivelmente de comportamento, é de novo uma inflexão naquilo que nós acreditávamos. Eu penso que o século XX foi o século de uma nova tecnologia, né? A tecnologia virtual, que aí sim rompeu com mais um espaço, né? A ideia de que eu posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo, que nada me segura. E eis que um pequeno micro-organismo, que não pode ser visto a olho nu, Muda tudo. muda tudo, tem a potencialidade de parar grandes tribos, pequenos grupos, grandes impérios. Então, eu penso que aconteceu o quê? Nós levamos, como a gente dizia, né, um caldo, né? Ou seja, nós não estamos redimidos. E penso que essa é uma experiência que todos nós estamos passando e que temos que aprender com ela. Por isso que eu acho que nós só vamos entrar no século XXI quando, de alguma forma, Daniela, nós tivermos colocado para trás a época da pandemia. Não Então, sei quando será. a gente está numa transição, então. Na minha opinião, nós estamos em cima do muro, né? Ou seja, toda a crise vem da ideia de decisão, né? Toda crise contém um abismo, nós não estamos obrigados a cair no abismo, mas é hora de nós olharmos por sobre o abismo, por sobre a vertigem. Eu fico pensando, Lília, não é uma tarefa fácil, né? Assim, eu acho que para os historiadores, estou dizendo nesse sentido, analisar processos em curso, né? Como que a gente está vivendo. Dá para a gente falar em história no momento em que ela acontece? Como funciona isso para um historiador, assim? Bom, você sabe que historiador detesta fazer história do presente, né? Historiadora que é historiadora recusa, né? Eu tenho feito, né? Eu tenho me arriscado bem. Por que a gente não gosta de fazer? Porque historiadores gostam de lidar com processos longos e processos que, de alguma maneira, se encontram encerrados. Isso faz com que a gente consiga, de alguma forma, vislumbrar mais uma longa duração, de pegar, de alguma forma, mudanças, mas também repetições, reiterações. É muito melhor. Mas eu penso também que os historiadores estão vivenciando, os historiadores e as historiadoras estão vivenciando um desafio novo, né? Ou seja, estamos vivendo no mundo um momento de novos populismos, de novos governos autoritários e tecnológicos, e é preciso dar uma resposta a isso, né? O meu título seria Palavra Conhecimento, e eu diria para você, sabe, Daniela, talvez a minha pergunta seja o que é que nós fazemos com as palavras? E qual é a ética que nos envolve quando falamos as nossas palavras, né? Eu penso muito numa ideia de uma crítica de arte que eu gosto muito, a Ariela Azoulay, que fala que nós precisamos fazer história potencial. O que seria essa história potencial? É uma história que nos responsabiliza. É uma história em que há uma questão ética envolvida. Então, eu tenho me envolvido muito mais com uma história do presente, porque acredito que o tempo pede isso de nós, né? Essa atuação diante dos acontecimentos. A propósito ainda do século XX, século XXI, Maristela Medeiros, e aí lembrando, tá, gente, esse chat, né, vocês podem participar dessa conversa
com a Lília. Nosso chat está aberto a perguntas. A gente vai, ou melhor, ela vai respondendo aqui na medida do possível. A nossa produção vai nos encaminhando aqui as perguntas. A primeira já chegou, é da Maristela Medeiros. Ela diz o seguinte, Lília: sim, o livro Era dos Extremos fala de um breve século XX. Agora teríamos um breve século XXI? Olha, Maristela, eu vou aqui adotar um provérbio que eu sempre adoto, do Conselheiro Aires, grande personagem de Machado de Assis, que diz que as coisas só são previsíveis quando já aconteceram. Eu não posso dizer, porque vamos lá, Maristela, tudo bem que eu estou aqui afirmando que o século XXI não começou, né? Que vai começar quando, de alguma maneira, nós soubermos lidar com essa pandemia, que ainda não sabemos, né? A gente vê, eu recebi um convite outro dia que era mais ou menos assim: professora, a senhora está convidada a participar presencialmente, caso os índices não piorem. Então, é uma insegurança total. Mas eu não sei dizer, Maricela, se não vai acontecer alguma coisa lá na ponta do século XXI que vai fazer com que nós também adiemos o final do século XXI. Então, só o futuro dirá, né? Você falou nessa palavra que nos move aqui hoje, né, Lília? A palavra conhecimento, que é tema desse segundo encontro. A gente poderia falar, historicamente, claro, que a gente está observando e vivendo, né, obviamente, nesse momento histórico, uma vanguarda dos anos 20, dos anos 2000, em relação justamente ao conhecimento, até de uma transição ou de uma reestruturação a partir de rupturas do conhecimento? Se nós vivemos nesse momento aqui que conversamos, né? Vamos lá. Eu sou uma historiadora, é assim, né? O pessoal sempre brinca comigo. A pessoa te faz uma pergunta do presente, você volta um século atrás, não é? Mas eu vou voltar. Vamos combinar aqui que nós vamos ter um 2022 muito complicado, entre outros, por conta da semana de 22. Eu acredito que na semana de 22, eu sou paulista, posso dizer, houve um sequestro por parte de São Paulo. São Paulo sequestrou, porque a semana de 22 sempre foi em São Paulo e depois virou de São Paulo. A semana de 22 também criou muitas vanguardas, né? Ou seja, de que vanguardas estamos falando, né? Das vanguardas europeias, estamos falando das vanguardas paulistanas, das vanguardas de Minas, das vanguardas do Rio de Janeiro, né? Onde tinha o Lima Barreto, que ficou de fora da festa. Se a gente voltar para o momento em que nós estamos vivendo agora, eu tenho visto vanguardas importantes. Na minha opinião, sobretudo as vanguardas que foram incendiadas durante os 30 anos de redemocratização que nós vivemos e que levou à produção de novos e novas agentes sociais. Eu me refiro à linguagem do feminismo, à linguagem dos movimentos negros, que é uma linguagem importantíssima, a linguagem dos movimentos indígenas e a linguagem dos movimentos LGBTQ+. Eu penso que são esses novos agentes sociais que, nesse momento, e pensando inclusive interseccionalmente, estão desafiando as nossas linguagens literárias, as nossas linguagens visuais, e ainda bem, né? A história brasileira sempre foi uma história colonial, europeia e masculina, né? E estamos sendo desafiados e desafiadas nesse sentido. Então, sim, acho que temos novas vanguardas e elas vêm desses agentes sociais que durante muito tempo estamos falando de palavras, né? Foram subjugados pela palavra, né? Foram muito subjugados na nossa história literária, na nossa história política, na nossa história cultural. Eu espero, né? Eu sou uma pessoa que eu sempre digo que eu sou muito pessimista no varejo, muito otimista no atacado. Boa. Eu espero que essas vanguardas fiquem e que criem um Brasil mais plural e mais inclusivo, que é isso que nós precisamos. Vamos falar um pouquinho de conhecimento, de democratização, né, dessa palavra, do conhecimento. A gente percebe esse fenômeno, né, Lília? Atualmente, muitos intelectuais, professores como você, têm tido uma atuação muito forte nas mídias sociais. Essa ideia do intelectual público, né, que até pouco tempo aqui no Brasil, pelo menos, não era muito comum. E aí, sobre especificamente essa atuação, na sua percepção, o que gerou esse movimento? Bom,
Olha lá, Daniela, eu sou uma pessoa da academia, né? Ou seja, da escola pública e da academia. Eu fiz escola pública a minha vida inteira e fui formada pela academia, fiz mestrado, fiz todas as etapas, doutorado, livre docência, titularidade, aquela coisa toda. Então, eu falo de um lugar da academia. Acho que durante muito tempo, sobretudo a academia brasileira, teve um certo preconceito a essa ideia do intelectual público, como se fosse menos e não mais, né? Eu, há muitos anos, dou aula nos Estados Unidos, e lá as pessoas são avaliadas pelo seu papel público também. E eu aprendi a dar importância para esses dois âmbitos. Eu acho que é da lógica do E, não é da lógica do OU. Nós estamos vivendo um momento em que a produção de conhecimento tem sido muito desafiada e também desqualificada. Governos populistas são aqueles que preferem se mover no terreno da falta de conhecimento. Eu costumo dizer que é mais fácil falar uma mentira do que falar uma verdade, porque a mentira vai de encontro àquilo que todos querem ouvir. E a verdade nem sempre é agradável, é complicada, dá trabalho, não é fácil você falar a verdade. Aí eu digo que a mentira vai de jato e a verdade vai no casco da tartaruga, né? Esses governos populistas preferem se mover na mentira, porque é mais fácil. E tem atacado sistematicamente, você sabe muito bem, os focos de informação. Estou me referindo ao jornalismo investigativo, estou me referindo às instituições democráticas, estou me referindo à ciência e à academia. A academia tem sido muito atacada. Esse é um ponto importante, Daniela, a gente tem que sair para fora para mostrar o que a gente faz e como a gente faz bem, e como é importante ter pessoas pensando, produzindo, pesquisando. O segundo aspecto é que nós vivemos um momento em que o nosso governo tem sequestrado não só os nossos símbolos, mas tem sequestrado conceitos fundamentais, como liberdade de expressão, democracia, república. Então, é preciso ir a público para dar boa informação. É preciso ocupar espaços, né, dessas mídias digitais, senão eles serão todos ocupados por má informação. Por isso que eu digo sempre que no momento em que nós vivemos, boa informação é um ato de resistência mesmo, né? E quando eu digo boa informação, é essa informação que é produzida pelo bom jornalismo, pela boa ciência e pela boa academia. São informações que que partem de questões que podem ser reafirmadas, mas podem ser negadas, e elas sempre têm que cruzar documentos, cruzar fontes, senão você não tem uma boa informação. E sobretudo, não é informação com mensagem própria, né? Ou seja, você não parte para uma questão porque você já sabe qual é a sua resposta final. É a informação que vem da dúvida, de uma dúvida produtiva. Então, acho que a academia finalmente tirou esse preconceito, né? E tem ocupado esse espaço que eu acho que é necessário. Cada um, cidadania é assim, né? Uma franquia da democracia, cada um ocupa da sua maneira. Porque esse diálogo ampliado, né, da academia com outros públicos, né, para além dos famosos muros da academia, né, para nós, como sociedade, é muito clara, me parece, a vantagem, são muito claros os benefícios. Eu me pergunto se isso para a academia, o que isso traz também para a academia, porque também esse intelectual respira lá fora, volta para a academia, conversa, amplia, né, esse discurso para outros públicos. Você percebe também esse movimento inverso desse diálogo de tantos intelectuais hoje com outros públicos? Isso traz algum tipo de benefício também para a academia? Muito. Eu tenho a minha formação em História e Antropologia, né? Na Universidade de São Paulo, eu dou aula na Antropologia. Em Princeton, eu oscilo. Um semestre eu estou na História, um semestre eu estou na Antropologia, outro semestre eu estou no Departamento de Espanhol e Português e dou Literatura. Então, é uma pessoa de muita... Que mulher, meu Deus! Não, acho que não. Esse lugar de fronteira, por vezes, é muito perigoso, né? Porque é muito... Às vezes você fica nessa terceira margem e é complicado.
Mas a antropologia, sabe, Daniela, ela tem uma tradição muito interessante de ativismo que produz conhecimento. Se você pensar numa antropologia ligada aos povos indígenas, né? Ou seja, que sempre tiveram no ativismo uma face importante. Se você pensar numa antropologia ligada à questão negra, à questão dos negros, que também tiveram. Agora, qual é a grande importância na minha visão? A entrada de um público maior na universidade pública, que é resultado de uma política de cotas, que também vai ser avaliada agora em 2022, Daniela, vamos ter que ficar com os olhos muito vigilantes, né, porque são 10 anos de políticas de cotas que foram fundamentais para esse país, né, pela primeira vez na universidade pública, no ano passado, se constatou que existiam mais alunos e alunas do campo, né, o corpo discente era mais negro, né, negro ou, enfim, preto e pardo, né, segundo as categorias do IBGE, tudo isso foi um lucro imenso para a academia. De que maneira? Porque essa população, esse estudantado passou a criticar, por exemplo, os nossos currículos, né? As nossas ementas. Eu, por exemplo, para não falar dos outros, vou falar de mim mesmo. Eu tenho um curso que se chama História do Pensamento, tinha, né, um curso História do Pensamento Brasileiro, que ia de 1870 a 1930. Não havia uma mulher, né, só homens, e havia só uma pessoa negra, Lima Barreto, porque eu estudo há muitos anos. Mas o que isso significa? Não existe ou nós é que não fazemos a pergunta correta? Ou nós que não enxergamos, né? Vemos, mas podemos ver, mas não enxergamos. Isso fez um latifúndio na academia, porque agora um questionamento não só a nossa metodologia, como os nossos programas, as nossas questões, as nossas visões. Eu acho que isso nós estamos passando por uma revolução do tipo de Copérnico, isso é uma revolução de 360 graus. E isso acho que a academia deve ao ativismo, né? Essa tensão, ela é muito produtiva, na minha opinião. E em tempos de tantas opiniões, né, e você sabe disso muito bem, nas redes sociais, né, é uma das características dessa democratização também do conhecimento, que me parece assim, é um tipo de discordância também bem diferente da discordância da academia, né? Essas guerras aí nas narrativas, essa guerra das narrativas, haters, cancelamento, enfim, tudo que é muito típico desse discurso das redes sociais. Você acha importante combater o achismo, Lília, ou faz parte do jogo democrático mesmo, que é tão caro a todos nós, né? Então, vamos lá. A gente falar de achismo já é uma forma de preconceito, já é dizer eu sei, você não sabe, você acha, né? Eu tenho teoria, você tem preconceito, né? Eu tenho religião, você tem crença, eu tenho arte, você tem artesanato, né? Isso já é, tanto que eu aprendi bastante que uma coisa que a gente não deve fazer às vezes até acho isso, mas chegar para a pessoa e falar, você não leu o meu texto, leia de novo, porque isso é uma espécie de, né? Arrogante, né? De arrogância, né? Eu vou dizer que eu aprendi muito, viu? A primeira vez que eu escrevi, comecei a escrever coisas mais polêmicas, com mais discussão, eu comecei a receber aquela coisa de caps, letra maiúscula, aqueles símbolos terríveis, caveira, bomba, aquelas coisas. E eu não estava acostumada a essas coisas, né? Das pessoas chegarem lá no taco a taco e falar, não, discordo, apesar que eu tenho um tratamento muito simpático, né, no meu grupo, que as pessoas muitas vezes falam, professora, e eu penso assim, já como professora, eu gosto muito das questões, portanto, vocês façam várias questões aqui, por favor, né? Eu gosto muito, eu acho que as questões sempre animam, são sempre boas, sempre te buscam, te levam para outro lado. Mas o que aconteceu quer dizer, no Instagram, sobretudo, né? Que é a rede da onde eu participo, sou eu que escrevo os textos, sou eu que respondo, não eu tem que faço tudo. equipe ali respondendo para você, não. Não, na parte do meu canal tem uma equipe, né? Mas lá sou eu que respondo. Então, eu aprendi que tem um lado muito odioso nas redes, né? Tem um lado difícil, eu mesmo já passei por situações desse tipo, e aprendo com elas, né? Eu sempre digo isso, eu quero viver num mundo em que eu possa errar e que eu possa aprender com o meu erro. Então, tem um lado importante das redes que a gente aprende a errar, sabe? Aprende
Aprende a acertar, aprende a errar também. E ó, eu não acho, tem gente que de alguma forma sataniza as redes, né? Fala, eu acho que as redes vieram aí para aumentar a escuta para quem pode escutar, né? Aumentar a participação, trazer uma participação mais horizontal, né? Quando é que essas pessoas poderiam conversar comigo e falar, professor, eu discordo. E olha, eu vou te dizer que eu tenho um costume, vou revelar aqui, toda vez que eu lanço um novo post, eu sempre dou uma olhada primeiro se entrou, porque como eu faço sozinha, às vezes eu erro, não entra direito, coisa assim. E eu tenho algumas pessoas que estão comigo, olha, são meus amigos virtuais, eu estou louca para conhecer, posso declinar uns 10 nomes com você. E eu sempre olho para ver se essas pessoas não vão me corrigir. É muito bacana, assim, professora, faltou vírgula, ou professora, a senhora não fechou as aspas, professora, uma vez eu não falei Bruno Covas, falei Mário Covas, professora, não seria Bruno Covas? É bacana isso, né? É muito legal, sabe? Muito legal. Vou dizer que eu aprendo muito. Antes da gente passar para o próximo tema, vamos resgatar aqui o nosso tema anterior na pergunta do Gilberto Brasil, já que você falou que vamos colocar perguntas aqui, né, professora? Vamos lá. Ele está falando, olha, professora Lília, ele está, ó, atendeu. Como marco temporal da finalização do século XX, não seria o atentado de 11 de setembro? E é interessante porque nas minhas redes hoje levantaram essa questão, né? Quando eu falei da nossa conversa e falei que a gente falaria sobre isso, levantaram esse marco aí, né? Interessante mesmo. Então, você sabe que teve até uma matéria da Folha de São Paulo, né, com a Juliana, muito interessante, que ela me perguntou exatamente isso, né? A questão era essa: qual é o marco? É a pandemia ou o 11 de setembro? De escolha é difícil, mas eu fico na pandemia, Juliana. Sabe por quê? E vou tentar me explicar. O 11 de setembro foi um evento de características inacreditáveis, né? Ou seja, afetou a todos nós, não sabíamos o que estava acontecendo. A gente pode dizer que o 11 de setembro não parou no 11 de setembro, né? Nós vimos o que aconteceu em termos da luta ao terrorismo, né? Ou seja, como as pessoas se prepararam para lidar com esse novo, não é um novo inimigo, porque esse inimigo já existia, mas enfim, como isso tudo ficou mais real para as diferentes nações. Mas eu ouso dizer que o 11 de setembro não teve as mesmas implicações em todos os países. Ou seja, teve implicações tremendas nos países afetados, Estados Unidos e os países sob a égide dos Estados Unidos, e também sobre os países do Oriente, né? Ou seja, que foram muito atacados por essa guerra que Estados Unidos começa a fazer nesse momento e que vamos ver o que vai acontecer agora, né? Com tudo que está ocorrendo no Afeganistão nesse momento. Mas, se a gente for para outros lados, vamos lá para a China, né? Vamos lá, tem gente que diz que por causa do 11 de setembro a China subiu. Não está provado isso, gente. Vamos então falar das populações ameríndias. Elas sofreram com o 11 de setembro? Eu acho que não. Vamos falar de alguns países africanos que continuam tão explorados. Sofreram exatamente, não estou falando da África do Norte, né? Sentiram exatamente o 11 de setembro, teve uma repercussão imediata? Eu não sei, sabe, Gilberto? Já a pandemia entrou na vida de todo mundo. Não há quem não tenha sofrido com a pandemia. Outro dia eu estava conversando com o Krenak. O Krenak estava falando para eu passar lá, e não sei o quê, não sei o quê. O Krenak falou: ó, a minha aldeia está fechada. Está fechada. Se você quiser, vou lá falar com o pessoal e não sei o quê. E mudou. Krenak falou também uma coisa que mexe muito comigo, ou seja, os indígenas brasileiros sabem que são necessários rituais de morte, porque nós não vamos lidar com a vida se não soubermos lidar com a morte. E nós somos, Gilberto, uma civilização que não sabe lidar com a morte. Eu acho que a pandemia está mexendo em questões fundamentais da humanidade. Vida e morte, tecnologia ou não tecnologia, vamos ficar em casa ou vamos socializar. Então, nesse sentido, é mais abrangente. É mais abrangente, tocou a todo mundo.
Mas se você discordar, vamos lá. Eu vou até resgatar aqui um comentário interessante que hoje surgiu na minha rede social do Marcelo Frois, justamente a respeito desse tema, e ele disse, eu perguntei para ele por que ele mencionou, né, a ideia do marco como 11 de setembro, e ele disse, o 11 de setembro adiou o século XXI até o fim da guerra iniciada lá atrás, e que acabou, entre aspas. O mundo que deu espaço ao Talibã agora vai enfrentar uma nova realidade, e a pandemia carimbou essa virada. Esse é o comentário na íntegra ao qual me referia. Pensando na importância, Lília, do conhecimento da história para todos nós, né, obviamente, você tem uma frase no seu livro sobre o autoritarismo brasileiro, que é a seguinte: o nosso presente está lotado de passado, mas nós fazemos questão de não ver. A gente sabe que nós, brasileiros, a gente tem um déficit de história, né? Quero que você responda essa pergunta, eu estou aqui supondo que sim, né? Então, a pergunta é a seguinte: como conhecer a nossa história, tentar resolver isso que seria um déficit, né, nos permitiria, ou nos permite, Lília, não apenas assim, redefinir rotas, né, futuro, mas até nos reconhecermos ou nos conhecermos para além dos nossos próprios clichês. Né? Eu acho que o conhecimento da história tem esse poder assim, de ser um espelho, né, de ser especular. Até porque a história, a gente percebe isso nesse momento, e desde que eu me entendo por gente, ela está sempre se inscrevendo no presente, até na repetição de determinados equívocos ou erros ou históricos, né? Então, vamos lá. 4 horas, né, para essa resposta. Vamos embora. Vamos lá. Olha, eu costumo dizer que as pessoas, em geral, fazem uma caricatura da história, que a história é aquilo que muda. E se a gente combinar que a história é também aquilo que repete, né? Ou seja, ela muda e ela repete. Né? Por isso que eu digo no meu livro, eu começo dizendo isso, que eu parto do suposto de que o nosso presente está cheio de passado. São os fantasmas do nosso passado. Eu também cito o poeta Drummond quando diz, poetiza, toda história é remorso. Né? Eu queria pensar nessa questão de toda história é remorso. Eu não sei se nós temos um déficit de história ou se nós temos um conhecimento da história muito oficial. E nisso eu culpo a academia, ou seja, a gente precisa cruzar essa ponte. Não adianta a academia fazer pesquisas super de ponta e não democratizar essas pesquisas e ficar reclamando, olha que história oficial. Então, nós temos uma história muito aquilo eu comecei a falar, agora vamos explicar melhor. Uma história profundamente europeia, né? Impressionante como os nossos líderes são todos europeus, são príncipes, como se nós vivêssemos num ambiente europeu, né? Não que não sejam, mas a gente precisa questionar. A gente precisa questionar porque a independência, o 7 de setembro, fez com que o Brasil virasse um império cercado de repúblicas por todos os lados. Nós temos uma história muito conservadora, né? Ou seja, esse é um país cheio de golpes e contragolpes, né? Porque não faz revoluções profundas, porque revoluções dão trabalho, porque revoluções podem gerar novos status quo, novas estruturas. Então, nós precisamos estudar essa história de outra maneira. Eu não proponho nunca, Daniela, uma espécie de determinismo histórico, de dizer o seguinte: olha, o que nós, se a história explicar, nós já vamos entender tudo. Não é um determinismo, mas ajuda muito. Ajuda, inclusive, a gente entender o quê? Traumas nacionais que nós não gostamos de falar. A história brasileira torna invisível aspectos fundamentais. Vou partir de 2 grandes traumas: a escravidão e a ditadura militar. Durante muito tempo, não se falava quase em escravidão, a não ser para falar que tivemos uma boa escravidão. Pergunta aqui: um sistema que supõe a posse de uma pessoa por outra pessoa pode ser bom? Não tem bom, não tem isso, não existe. É sempre perverso, é sempre violento. Nós tivemos uma história profundamente violenta, porque pautada num sistema de mão de obra que só pode se manter pela violência, pelo domínio do corpo. Né? Ontem vocês falavam de corpo, mas vou voltar aqui. Né? Ou seja, nós temos uma história que tentou subjugar vários corpos. Né? O corpo africano,
o corpo indígena, o corpo das mulheres, o corpo das populações LGBTQ. Ora, nós tivemos, dos 12 milhões de africanos e africanas que tiveram que deixar o seu continente, 10 milhões desembarcaram nas Américas. Eu sempre chamo a atenção desse ponto. Um índice de mortalidade tremendo. E desses 10 milhões, 4,8 tiveram como destino o Brasil. Também é mentira dizer que a escravidão aqui foi pacífica. Não foi. Nos Estados Unidos, a média de mortalidade de um escravizado era aos 39 anos. No Brasil, um escravizado no trabalho morria com 32 anos. É bom nos Estados Unidos? Não é. É melhor no Brasil? Não é. Nós tivemos escravizados e escravizadas por todo o território. E nós naturalizamos a linguagem da escravidão como uma linguagem da diferença e da hierarquia. Isso não é passado, isso é presente. A nossa Lei Áurea foi profundamente conservadora. É uma lei de uma linha, não há mais escravos no Brasil. Na época, haviam projetos muito mais inclusivos, projetos que previam o estudo, porque a educação nunca foi um direito de todos no Brasil. A saúde nunca foi um direito de todos no Brasil. Então, até quando nós não vamos falar desse trauma, que é um trauma, não é do nosso passado, é do nosso presente. Porque o racismo estrutural e institucional que nós vivemos não é herdeiro da escravidão. Ele é refeito no presente. E nós duas aqui, que somos brancas, temos que estar aqui como aliadas, porque a questão racial não é dos negros, gente. Não é o professor negro que vai falar de questão racial só. Vai falar. Mas não dá para falar de questão racismo no Brasil sem falar de branquitude. E o que é a branquitude? É o nosso fantasma. Como a branquitude é a norma, ela supostamente não precisa ser nomeada. Estamos falando de palavras, mas ela precisa ser nomeada. Porque se o trauma não é tratado, ele volta como um fantasma. E é isso que nós estamos vivendo. Nós não teremos uma democracia enquanto formos tão racistas. Enquanto praticarmos essa branquitude transparente, né? Diga. E essa é uma questão fundamental que você traz, né, em relação ao racismo, né? Que a gente não pode dizer que todo racismo é uma decorrência da escravidão, porque se a gente culpar a história por tudo, isso acaba gerando uma atitude passiva, né? Tudo culpa do passado, a gente não tem mais nada o que fazer, né? Então, quer dizer, existem novas formas de racismo no presente, né? Não é tudo decorrência da escravidão. Não, senão fica aquele pensamento histórico nostálgico. Ai, como eles eram ruins, gente. Não acredito que eles fizeram isso. Como assim? Vamos ver o que está acontecendo com a Covid hoje. A Covid, eu digo, as mortes por Covid têm endereço, CEP e cor. Nós já sabemos que quem está morrendo mais são as populações vulneráveis. E dentre as populações vulneráveis, as populações negras que moram nas nossas periferias. Elas não têm uma vulnerabilidade biológica, têm uma vulnerabilidade histórica. Então, a gente tem que parar com essa história de dizer foi o passado. Não, vamos usar aquele tempo verbal, né? O passado do presente, né? E também a ideia da ausência da presença. Posso falar rápido da ditadura militar? Claro, claro. Então, porque também nós temos isso, né? Não falamos de ditadura militar no Brasil, né? Não podemos falar anistia geral, ampla e restrita. Tivemos uma comissão da verdade que podia julgar, mas não podia condenar, né, Daniela? Diferente dos vizinhos, novamente. Isso criou o quê? Criou esse nosso problema em relação à ditadura militar. O que, que nós fazemos com os nossos mortos? O que, que nós vamos fazer com os brasileiros e as brasileiras torturados? Os brasileiros e brasileiras que desapareceram? Se nós não tivermos, Daniela, políticas de reparação em temas que são traumas nacionais, nós vamos estar condenados a repetir o passado. Então, o que, que a história faz? A história não explica tudo, mas como diz o historiador Peter Burke, ela dá um lembrete. E quem era o lembrete? Era o sujeito que trabalhava nas bibliotecas e vinha avisar, ó, o horário vai acabar. Ó, presta atenção, seu livro tem que ser devolvido. Então vamos combinar que a história dá um lembrete, né? Não diz que sabe, mas diz que sabe algo das coisas. Bom, várias perguntas aqui sobre o tema da escravidão. Pergunta do Henrique Sena, na verdade, ele pede que você fale sobre a forma
que os movimentos de resistência contra a escravidão foram, a maneira como eles foram silenciados e que estratégias educacionais a gente pode utilizar para mudar esse quadro hoje? Bom, ótima pergunta, Henrique. Olha, é impressionante como, num país absolutamente violento, nós desenvolvemos essa representação oficial de um país pacífico, de um país da democracia racial, né, modelo que tem sido apresentado pelo nosso atual governo. Ao mesmo tempo, nós silenciamos os movimentos de resistência negros, africanos, negros, libertos, como vocês quiserem chamar. Desde que existiu escravidão no Brasil, existiu resistência, um toma lá da cá, sabe, Henrique? Ou seja, existiram sempre fugas que podiam ser individuais, que eram chamadas de tomar um cipó, fugas coletivas, insurreições coletivas, como a insurreição dos malês e tantas outras, quilombos. Existiam quilombos de ponta a ponta do Brasil. Né? Os levantamentos de agora mostram como existiam quilombos das Cachoeiras Bravas da Amazônia à região sul do Brasil. Isso também podemos falar de suicídios, que era um recurso máximo de resistência. Pessoas que se suicidavam, abortos, mulheres que não queriam ter os seus filhos, porque não queriam que seus filhos fossem escravizados e escravizadas. Então, sempre houve resistência. Também houve resistência no período que nós, historiadores, chamamos de pós-abolição. Eu sempre digo, Henrique, que o dia 13 de maio é o mais longo do Brasil. Começou em 88 e não acabou. E a gente tem que estudar, você tem historiadores sensacionais como Petrônio Domingues, Flávio Gomes, Mário Medeiros, que têm estudado os ativismos durante os pós-abolição, como grupos de negros ofereciam escolas, ofereciam informação. Na Enciclopédia Negra, que eu publiquei agora com o Jaime Laureano e o Flávio Gomes, nós contamos o caso do Pretestato, que criou uma escola para negros ainda durante o período escravocrata, no final do período escravocrata, no Rio de Janeiro. E tinha ementa que dizia isso: precisamos educar as populações negras. Então, quando o pessoal vira, Henrique, fala, olha, nos Estados Unidos que tem ativismo, né? Aqui não tem. Eu falo, o problema não é do ativismo negro, o problema é da nossa imprensa, o problema é da nossa historiografia, que não vem. Quando a Daniela brincou, né, que eu falo de ver e enxergar, eu sempre digo que são dois verbos que parecem sinônimos, mas não são. Ver é uma propriedade biológica que quase todos nós temos, nem todos temos, infelizmente. Já enxergar é uma opção cultural. Os brasileiros têm como opção cultural não enxergar. A gente tem que mudar. Como é que a gente pode fazer isso em sala de aula? Mudando a nossa historiografia, mudando os casos que nós queremos contar. Na Enciclopédia Negra, não sei, Henrique, se você é professor se é do ensino médio, fundamental ou da universidade, mas nós distribuímos, acho que são 4.000 kits de pôsteres para as escolas públicas, com protagonistas da nossa história, não só no período da escravidão, porque a gente também tem que parar com isso, de achar que é só no período da escravidão que é questão. Não, protagonistas de toda a nossa história silenciados, que ninguém conhece. E qual é a ideia? É fazer um mutirão, né? Ou seja, a gente tem que chegar nas pessoas, a gente tem que chegar nas almas, a gente tem que chegar nos eventos, a gente tem que chegar nos casos, né? Se a gente chegar, a gente arrasta esse mutirão, sabe? Eu tenho trabalhado muito e me apaixonado muito por esses personagens, né? Daniel que a gente não sabe nem o sobrenome, gente, e que viveu em Viana, do lado de São Luís do Maranhão, e organizou uma insurreição sensacional. Ele sabia tudo da desde a Guerra do Paraguai até a Guerra Civil Norte-Americana, e ele falava: a liberdade é um direito, né? Estamos falando do século... E a gente não conhece quem é o Daniel. Como ele, nós temos 550 no livro. E tem muito mais por aí que a gente tem que pesquisar, né? Chegando aqui, acho que numa boa hora, a pergunta da Ives Teixeira Souza, desculpa, Ives, enfim. Professora Lili, a perspectiva decolonial seria fundamental para esse processo de transformação necessário para a sobrevivência humana? Absolutamente necessário, né? O que é essa perspectiva decolonial, né?
Eu sempre digo que, outro dia, um aluno falou a mim, lá em Princeton, falou, eu estudo, não, aqui não, vou querer estudar o pensamento colonial. Eu falei para ele, puxa, o tema é vasto, né? Que vai desde a colônia até hoje, porque a gente ainda tem um pensamento colonial. O que é o decolonialismo? É a gente, de alguma maneira, mudar as nossas formas de interpretação, né? Ou seja, as nossas formas de entender o mundo, né? Eu comecei perguntando para a Daniela, né? O que nós fazemos com as palavras? E o que nós fazemos com a teoria, né? Ou seja, por que será que a gente sempre conta essa história colonial? Por que a gente chama de arte o Leonardo da Vinci e chama de artesanato, então nomeia que é o Leonardo da Vinci, a gente sabe quando nasceu, aonde morava, e a gente chama de artesanato, né? O que é a arte, né, das populações indígenas? Por que será que a gente chama de arte naive, né? O que é arte popular, né? O que na verdade é arte? Isso é uma forma de enxergar o mundo, né? Que a gente tem que mudar. O que nós chamamos de história universal? História universal é a história de alguns países europeus e mais tarde dos Estados Unidos. Não vai nem muito longe na Europa. Vamos falar da história da Itália, da Inglaterra, da Alemanha, da França. Isso é história universal. E o resto é história particular. Não, a gente tem que mudar isso. Né? A gente tem que começar a ver a história de uma perspectiva local e não tão colonial. A gente tem que fazer uma história sul-sul. A gente tem que fazer uma história que, no Brasil, por que no Brasil todo mundo quer ser grego no passado? Né? Por que a gente não estuda a história da África, gente? 56,4% da nossa população é, segundo categorias do IBGE, preta e parda. E as nossas escolas ainda dão um espaço muito maior para a história europeia do que dão para a história africana. E história indígena, então? Eu sou a favor de tirar nada. Não estou dizendo aqui que a gente não tem que estudar a história europeia. Tem que estudar, porque tem uma parte importante da nossa história que encontra com a Europa. Mas, peraí, né? Vamos lá estudar a história das nações que nos confizeram. E aí a gente vai ter que fazer uma outra história muito menos colonial. Bom, para a gente avançar para um próximo tema, temos vários aqui ainda, só para concluir um pouco, vamos voltar a ele com toda certeza, mas para a gente concluir um pouco esse tema do racismo, Lília, você acha que o Brasil já entendeu a importância da gente debater o racismo? O que vem mudando, sobretudo nesse momento? Queria que você falasse um pouco sobre isso, por favor. Vamos lá. Eu acho que o ano de 2020, quem sou eu, né, vai ser conhecido por conta da pandemia, mas também por conta do momento em que o Brasil teve que se haver com a questão racial. Eu acho que acho que é sem volta. O que será, não sei, mas que o tema, não tem mais gente que pode falar aquela coisa assim, eu não quero saber desse tema, não tem nada a ver com esse tema não me interessa, esse tema não tem importância para mim. Vamos combinar que 2020 foi o ano de Beto Floyd, né? Mas foi o ano de Beto Freitas, de George Floyd e Beto Freitas. Né? O que foi o caso do Freitas, que eu estou me referindo aqui? Foi quando, no dia da consciência negra, no dia 20 de novembro, uma pessoa, Freitas, que estava andando, fazendo compras pelo Carrefour, foi parado por uma segurança. Dizem que segurança privada para mim não importa, porque o caso é índice, né, para mim, é índice de algo maior, e Freitas morreu com a cumplicidade de todos nós, porque todos nós vimos aqui, e era dia da consciência negra. Foi impossível não falar desse caso, e foi impossível não falar do quê? De branquitude. O que é branquitude? Eu já chamei a atenção que branquitude no Brasil é muito mais do que uma cor, gente. Branquitude é norma no Brasil. Branquitude é privilégio no Brasil. E ao branquitude ser norma no Brasil, como eu disse antes, não precisa nem ser nomeada, porque deve ser compreendida de forma transparente. Então, as pessoas brancas têm as posições mais elevadas, têm acesso a uma educação privada, diferente da educação pública no Brasil,
tem acesso a uma saúde privada, que é também diferente da saúde pública no Brasil, e tem um conforto ontológico. O que seria esse conforto ontológico? Ah, produz conhecimento da maneira que quer, produz uma estrutura de reprodução de injustiças, uma estrutura de reprodução de desigualdades, eu diria. Isso tudo é feito com naturalidade, né? Porque somos nós, brancos, brancas, branques, que detemos a norma classificatória. Nós é que classificamos o mundo. Né? E temos na desigualdade um paradigma da nossa organização social. E acho que isso que vai ficando claro, nunca é tão claro. Nisso eu não sou tão otimista, sabe? Ou seja, acabou por aqui. Não acabou. Vai ter que ter pressão, vai ter que ter luta, vai ter que ter disputa para que essa questão se mantenha. Mas o que aconteceu em 2020? Ela virou uma questão que não dava mais para nenhum brasileiro dizer: isso não me interessa, isso não me importa, isso não tem nada a ver comigo. Tem a ver, tem a ver. Toma a todos nós. Né? Sobre esse conceito de branquitude, talvez fosse interessante a gente explicar, né? Enfim, definir que não é sinônimo de ser branco, né, Lília? Branquitude Não. fala de uma estrutura de poder construída há séculos e de um poder um poder diário que a gente exerce sem se dar conta, na verdade, né? Então, eu diria que branquitude é menos uma questão de cor. Branquitude, para mim, é mais um modo de perceber e se organizar na vida. Né? Eu vou falar um pouco sobre isso. Porque a branquitude parte de uma inscrição privilegiada, eu diria, na história do poder. Né? E uma inscrição que vem há muito tempo, tem a ver com história colonial também. E é uma forma de estar no mundo, é uma forma de quem detém os privilégios e acha que isso tudo é natural. Então, branquitude é uma estrutura de poder, é uma estrutura de domínio dos outros corpos. Né? E a questão da branquitude não tem a ver, como disse muito bem a Daniela, só com a questão de ser branco, porque há uma questão muito interessante se a gente for comparar nos diferentes países sobre quem é branco. Ser branco no Brasil é uma questão diferente do que nos Estados Unidos. Né? Uhum. No Brasil, todo mundo quer passar para a cor branca. Né? Todo mundo quer ser nobre no passado. Nós criamos aristocracias no passado. Né? E não é uma questão de sangue, como é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem a regra do one drop blood. No Brasil, há uma mistura entre fenótipo e condição social, isso é claro. Né? Mas nós trapaceamos com a história também. Então, branquitude é uma posição social, porque nós temos pessoas brancas e pobres que muitas vezes passam por negras e vivem as mesmas situações das populações negras que moram nas nossas periferias. Nos Estados Unidos, você tem outras questões, por exemplo, com os irlandeses, que não eram considerados brancos, para nós seriam brancos. Então, vejam que essa condição de ser branco ou não é uma questão que acomoda fenótipo com situação social, econômica e política, sempre. Né? No Brasil, a questão racial é uma questão contra negros. Por quê? Porque a grande maioria é a população negra. Isso quer dizer que os indígenas são brancos? Não são brancos, mas é um outro tratamento. Então, essas questões têm que ficar muito claras. Por isso que eu acho que é que nem o discurso do Padre Vieira. Não há pássaro sem sombra. Então, não há como discutir racismo sem discutir branquitude. Senão, nós vamos deixar de novo os brancos numa situação de conforto, que a gente não pode deixar. Você escreveu um artigo sobre isso, no qual você alerta para o fato que talvez, por isso nós brancos, a gente está muito acostumado a falar da raça dos outros, né? Como se o branco fosse um padrão universal, uma raça neutra, né? E aí você afirma, abre aspas, em 2020, como você disse, agora a sociedade branca brasileira foi obrigada a virar o espelho para si própria. O desafio agora, e essa aqui é a minha pergunta, é impedir a banalização da crítica social. Que banalização seria essa e que risco seria esse, Lília? Vamos lá.
Então, primeiro, o que é falar dos outros, né? Porque durante muito tempo a, a gente fazia, os teóricos brancos tinham o direito de falar pelo outro, falariam melhor sobre os negros do que os próprios negros, falariam melhor sobre os indígenas do que os próprios indígenas. Essa situação está ficando muito complicada, né? Porque temos uma discussão importante, que é a questão do lugar de fala. Todo mundo fala, não, o ativismo é que criou. Não, o ativismo ele sofre com o lugar de fala. O ativismo negro e indígena não criou lugar de fala. O ativismo negro, indígena, LGBTQ+, das mulheres, sofre com lugar de fala. Que lugar de fala? O lugar de fala dos brancos, que sempre foi imenso, né? E que não deu espaço para nada. Então, a questão do lugar de fala é muito menos quem e muito mais como. Como é que usamos essa questão? Que é um conceito, desculpa te interromper no raciocínio, mas que eu acho que é o momento propício para isso, um conceito muito popular hoje no debate público, mas nem sempre bem interpretado, me parece, né? O lugar de fala. Não, não, porque as pessoas usam o lugar de fala como uma criação do identitarismo. Primeiro, eu não gosto dessa história de identidade, né? Eu prefiro muito mais posicionalidade. Porque quem fala em identidade pensa que é uma coisa rígida, fixa, né? As identidades não são rígidas, as identidades são posições que a gente assume em diferentes circunstâncias. Alguns podem assumir mais do que outros, outros são jogados só para um lugar. Então, por que é importante a discussão do lugar de fala, Daniela? É porque todo mundo tem lugar de fala. Só Ele que não, alguns têm mais. ele não interdita o direito à crítica. Não, e alguns têm mais lugar de fala do que outros. Então, a gente tem que politizar isso. Por que eu acho que eu tenho medo da banalização? Porque agora que as pessoas aprenderam as palavras de ordem, né? Não basta ser racista, precisa ser antirracista, que é uma fala da Angela Davis, que a Djamila trouxe muito para cá, e a Sueli Carneiro também. Eu concordo totalmente com essa fala, né? Mas a gente tem que pensar o que é ser antirracista. Né? Não é uma Exatamente. posição, não é uma Não é posição uma cartilha de existencial. rede social, né? Nem é uma cartilha de rede Não, social. não, é o que você faz nesse mundo. Que atitudes você toma? Como que você divide privilégio? Ou como você abre mão do seu privilégio? Como você abre mão da sua fala? Como você interdita a sua fala em algumas horas? Como é que você aprende que você não pode falar sobre tudo? Que você não pode entender o trauma dos outros melhor do que os outros? Enfim, eu sou uma teórica do racismo. Por que do racismo? Porque o racismo foi criado pelas populações brancas. Eu não sou uma teórica que posso falar do lugar do outro. Esse lugar do outro não é meu, né? Eu não posso. É que até agora a branquitude partia do suposto, por isso que a pergunta da Daniela é muito boa, que a gente podia falar sobre nós e sobre o outro também. Que a gente tinha também esse privilégio, né? Então, qual é o meu medo, Daniela? Que a gente banalize isso. Né? Que a gente banalize a palavra racismo estrutural. Ah, todo mundo fala, Brasil, o racismo é estrutural. É tão estrutural que estrutura nós mesmos. Foi isso que eu falei num episódio que eu senti, né? Ou seja, olha lá, eu estudo tanto e também caio, porque ele estrutura a nossa linguagem, estrutura as nossas atitudes. Então, a gente não pode, e por isso que eu acho que o ativismo negro, o ativismo do feminismo negro, ativismo é muito importante, porque tem que ser um ativismo combativo mesmo, para não deixar as pessoas estacionarem, não deixar as pessoas repousarem, né, deitadas eternamente em berço esplêndido. A branquitude da... Eu nunca falei isso, mas é bom, eu acho que vai dar certo. A branquitude combina muito com o nosso hino, deitada eternamente em berço esplêndido, né? Como se fosse um direito nosso invadir, colonizar, sediciar, sequestrar, estuprar. Né? Eu sempre mostro, não trouxe a primeira imagem da América, que é a imagem do estupro. Vocês devem lembrar uma imagem do século XVI com o colonizador português na figura de colonizador europeu, digamos assim, na figura de um homem, que vem chegando com todos os instrumentos, lembra? O astrolábio, a caravela atrás, e a América é representada no corpo de uma mulher, basicamente desnuda, deitada numa rede, como se estivesse esperando preguiçosamente, né, para que a Europa chegasse, que oferece a sua mão. Atrás dela, todos os símbolos de barbárie, digamos assim, canibalismo e tudo mais. É como se ela a teórica Anne McClintock, ele fala, esse foi o primeiro estupro, a primeira imagem de estupro
aqui nas Américas, que é essa ideia do colonizador que vem nos estuprar. Não Totalmente, totalmente naturalizada, né? Totalmente naturalizada, né? A ideia de que o colonizador é homem, que a América é uma mulher, que o colonizador está vestido, que a América tá nua, que o colonizador tem todos os instrumentos da civilização, a América está vinculada a todos os instrumentos da barbárie. A gente não pode naturalizar, né? Porque a naturalização é o que nós utilizamos para produzir esse nosso conforto, né? Que eu chamei de conforto ontológico, né? Pergunta da Bárbara Fonseca. Ao nos colocarmos em posição de luta, não estamos repetindo também o mindset separatista? Como realizar uma transformação social estrutural realmente inovadora, regenerativa, mediativa? Então, Bárbara, ótima questão, mas luta para mim não é só separatista, né? Ou seja, talvez a gente vai ter que passar por esse momento. Vamos dizer, eu não sei a sua cor, Bárbara, você pode me dizer, mas eu digo a minha, né? A população branca durante muito tempo teve o privilégio da luta. Vamos dizer que nós sempre lutamos, né? Nós sempre fomos violentos, nós sempre reprimimos, nós sempre subjugamos. Nem toda luta agora será separatista, mas será necessária, né? Eu sou a favor da ideia de que, enfim, essas questões vão doer, Bárbara. Como é que nós podemos ter aqui, isso que você pergunta, uma transformação social estrutural, realmente inovadora, regenerativa, quando nós construirmos um país mais inclusivo, um país mais plural e um país mais democrático? Política de cotas. Vamos avaliar a política de cotas, Bárbara, no ano que vem. Eu acho que a política de cotas é uma transformação social estrutural, representa, inovadora, regenerativa e mediativa. Políticas de reparação racial são políticas realmente inovadoras, porque nós vamos mudar a nossa história, nós vamos mudar a nossa literatura, nós vamos mudar, com isso, a nossa forma de enxergar o mundo. Eu acredito em políticas de ação afirmativa. Nas nossas escolas, nós precisamos mudar o currículo. O que significa para uma criança negra passar ano, vem ano, volta ano, Bárbara, e ela aprende que os negros foram só escravizados. Não foram só escravizados. Os negros foram tudo o que quiseram ser, foram professores, foram filósofos, foram artistas, foram jogadores, foram palhaços, foram tudo o que quiseram ser. A gente tem que mudar a nossa estrutura narrativa. Essa é uma revolução inovadora e regenerativa. Cabe que isso seja feito só pela população negra? Não. Essa é uma atitude de todos nós. Eu gosto muito da palavra afeto, né? Porque afeto vem de estar afetado, né? Estar profundamente afetado pelo outro. Eu aprendi na antropologia que o que a gente faz de melhor não é lidar com a diferença, porque a diferença todos somos diferentes. A gente fala assim, vou lidar com a diferença. Ora, você acha o outro diferente e o outro te acha diferente também. A gente tem que lidar com a alteridade, sabe, Bárbara? O que é alteridade? É que o conhecimento do outro é tão potente em mim mesmo, é tão poderoso, que leva à minha transformação. A gente não vai ao outro para estudar o outro, a gente vai ao outro para se alterar, para ficar melhor. E eu acredito em política de cotas e de ações afirmativas, não porque são uma luta separatista, não, porque eu acho que a diferença faz bem. A gente aprende com a diferença que nós somos e que eles são. E quanto mais nós lidarmos com isso, melhor nós seremos. Imagina, Bárbara, que nós temos 56,4% da nossa população subaproveitada. Imagina como o Brasil será bom se ela não for subjugada, se não for subaproveitada. Então, nesse sentido, que eu concordo com você, nós precisamos de uma transformação social estrutural, por isso que precisamos de políticas de reparação, políticas de ação afirmativa e políticas de cotas. Pensando nessa perspectiva do lugar de fala, né, não como um monopólio, né, nem como um aviso de censura, mas uma possibilidade, né, um alerta para a escuta de vozes de grupos
de pessoas que são submetidas a diferentes tipos de opressão, e ouvir essas interpretações da realidade. Como o lugar de fala, Lília, se relaciona com essa ideia, até acho que um pouco pegando carona aqui nessa pergunta da Bárbara, com essa ideia de letramento racial, para a gente desconstruir, né, essas formas naturalizadas de pensar e de agir. Vamos lá. Essa coisa de disputas de narrativas, batalhas são narrativas, a palavra vem do Foucault, né, mas ela ficou também muito naturalizada. Porque às vezes as pessoas falam em narrativas, de disputas narrativas, como se fosse um lugar de igualdade. Nunca foram. Né? São o lugar da desigualdade mesmo. Né? Porque o que é, vamos lá, e vamos falar de letramento, né? Só vou escrever aqui para não esquecer. Que acho que é um conceito importante, né, da gente, já que estamos nesse tema e mergulhando nele. Vamos. Então, o que a gente pode dizer aqui, Daniela, que há uma política de autorização discursiva, né? Ou seja, isso é muito do Michel Foucault. Porque o que diz Michel Foucault? Que os corpos, né, ocupam um mundo de formas desiguais. Né? Há uma forma desigual de distribuição da violência. Há uma forma desigual de distribuição do letramento. Né? Há uma forma desigual de distribuição dos discursos. Né? O lugar de fala é uma forma é uma ferramenta, na minha opinião, uma ferramenta que, de alguma forma, produz uma interrupção das vozes que são hegemônicas, vamos dizer dessa maneira. E como é que se constroem essas vozes hegemônicas? Se constroem economicamente, mas eu também não sou do determinismo econômico, se constroem politicamente, se constroem socialmente e se constroem culturalmente. Eu disse aqui no momento como a educação nunca foi um direito universal no Brasil. Vamos combinar que democracia, eu vou fazer um detour, mas juro que volto aqui no letramento racial. Democracia nunca foi um regime completo. Ela sempre padeceu da sua incompletude, que talvez é a sua maior virtude. Se a gente voltar à Grécia, quem participava da democracia? Eram poucos. Os escravizados não participavam. As mulheres não participavam. Os estrangeiros também não participavam. No Brasil, nós falamos tanto em democracia, mas a gente não vai ter democracia enquanto o país for tão racista, porque ele impõe que a democracia falhe no Brasil nos seus elementos mais fundamentais, que são, por exemplo, a igualdade de direitos. Se a gente partir do suposto que a educação desiguala, que a educação leva ao privilégio, que a educação produz privilégio e reproduz privilégio, o que é a ideia do letramento racial? Eu acho que é um letramento para todos nós. Não é só o letramento para as populações negras, de novo, ou indígenas. Né? Nós temos que ter um novo letramento. Né? Nós vamos ter que aprender de outra maneira, vamos ter que ter um letramento racial. Por que será que até bem pouco tempo os nossos intelectuais eram só brancos e, em geral, homens? Os nossos protagonistas, os nossos literatos também. Né? Quando é que os negros vão entrar na nossa literatura, por exemplo? Então, quando a gente fala de letramento racial, é algo muito mais estrutural. Né? Volta à questão da Bárbara. Aí será realmente inovador quando a branquitude tiver um letramento racial. Né? E não só as populações negras. Né? Bom, eu queria fazer agora uma abordagem antropológica, mudar um pouquinho o rumo da prosa, já que você, além de historiadora, é também antropóloga, né? E você escreveu sobre isso recentemente, isso tem um nome, né, para vocês, antropologia do tempo, ou como a pandemia mudou a nossa percepção do tempo, né? E é um sentimento que, obviamente, de todos nós, nesse 2021, eu tenho certeza que todo mundo que nos assiste aqui vai identificar imediatamente a nossa estranha relação com o tempo durante a pandemia. Grosso modo, aquela sensação, né, Lília, de que os dias são iguais, um tema que vem sendo estudado, muito estudado, né, nessa área da antropologia do tempo. O fato é que a pandemia mexeu com a maneira como a gente, não só como a gente vive, mas como a gente percebe um dia após o outro.
e é aquela ideia, né, dos filmes, né, do eterno looping do tempo, que você acorda é sempre segunda-feira, né? Eu acho que é a melhor imagem para definir esse sentimento. Ou seja, a gente sabe que as nossas rotinas se estilhaçaram, né? Então, minha pergunta é como a pandemia mudou, de fato, essa nossa percepção do tempo e, enfim, essa sensação de que a gente é incapaz de prever o futuro. Sei que estou perguntando isso para a historiadora, mas, enfim, esse presentismo forçado, como vocês chamam, né? Então, os homens e mulheres ocidentais, homens, mulheres e quem que vocês quiserem, todos nós ocidentais, digamos assim, euro-americanos, como gostam de chamar alguns antropólogos, nós somos pessoas de futuro. Nós vivemos, até agora sempre fomos, nós vivemos o presente, mas um presente de futuro, né? Marcado pelo futuro. Nós estávamos, né? Ou estaremos, não sabemos, sempre programados pensando para o futuro. Por isso que nós somos pessoas de calendário. Né? Antes tínhamos calendários manuais. Eu tinha Ainda até que bem pouco existam tempo. vários, né? Ainda que existam vários tipos, né? Eu devo confessar que ainda uso. Agora, se a gente perdeu o nosso calendário, ficávamos totalmente perdidas. Eu passei por essa experiência no meu iPhone. É uma coisa terrível que você fala, gente, eu não sei mais o que eu faço amanhã. Nós somos pessoas assim, projetadas para o futuro, né? E fomos forçadas a viver essa sensação do presente. Primeiro, eu quero dizer que nós reconstruímos essa noção de presente e mesmo a noção de tempo. Né? Eu gosto muito de uma reflexão, Daniela, do Thomas Mann, no Montanha Mágica, que ele fala, ele embaralhou a minha noção de tempo, porque ele fala assim, qual é o tempo que passa mais rápido? É o tempo das férias. Né? A gente sempre usa esse tipo de conversa. Nossa, mal começou, já acabou. No entanto, na lembrança, qual é o tempo que dura mais? Na lembrança, na memória. O tempo das férias. É porque há uma separação muito grande entre É história e interessante, memória, é para a verdade. gente pensar a temporalidade. A história promete que o tempo será diferente. E a memória, a história ocidental, e a memória promete que o tempo será sempre igual. O mito, sobretudo, a memória do mito, a memória do rito, a memória da lenda. A história nunca tem certeza. A memória tem todas as certezas. Então, vamos falar agora do nosso tempo e da nossa temporalidade. Né? É possível dizer, sim, que nós estamos acordando sempre na mesma segunda-feira. Mas as pessoas têm dito também, e eu concordo, que o tempo está correndo rápido. Olha o tempo da nossa conversa. Mal começou, já vai acabar. Não está correndo rápido? Eu, pelo menos, não estou Tá me dando voando, conta. tá voando. A gente já está, daqui a pouco, a gente está acabando 2021. Então, é um tempo muito difícil de lidar, essa que é a verdade. Eu não diria que é um tempo lento, eu diria que é um tempo rápido também, porque a gente não controla. É um tempo que ele vai passando. E o que eu acho interessante é como é a nossa recriação de rotinas. Vamos dizer que quando começou o isolamento, nós éramos muito bons, né? Lembra, nós criamos aquele conceito de novo normal, Daniela? Novo normal. Novo normal agora que nós vamos ser mais solidários. Novo normal agora que não vai ter divisão de gênero na casa. Veja lá o que aconteceu. A violência estourou no Brasil. Né? A violência de gênero dentro de casa estourou no Brasil. Então, esse novo normal caiu. Né? O que, que veio no lugar? Esse novo normal. A minha vida virou um link. Eu nunca trabalhei tanto, não sei você, Daniela, mas eu estou trabalhando loucamente. Né? Então, os dias são e não são iguais. Sem Né? definição clara desses espaços, né? Do trabalho, da casa, do lazer, a coisa está muito misturada. Então, eu acho é que, me permita, a pandemia vai nos dar uma outra noção de tempo, que é esse tempo do presente. É o tempo do presentismo, há tempo que eu rearranjo a toda hora. O que a gente mais ouve agora é: não estou lhe escutando, eu não estou lhe vendo, porque é esse nosso tempo aqui, né, nesses locais onde nós passamos boa parte do nosso dia. O que vai ser? Quais os traumas que nós vamos trazer? Quais os traumas que essas crianças que ficaram tanto tempo fora da escola vão trazer? Isso a gente vai ter que estudar. O que me impressiona muito é que nós estamos tardando muito para estudar essas questões.
né, que são os traumas que virão da pandemia, os traumas que virão do nosso isolamento. Né? Hoje eu vi um filminho lindo, se você me permite, que tá rolando na internet, que é uma criança que vai levando seu pai para o trabalho e que o pai está lá todo apramorado, apavorado, né? Aí ele chega e a pessoa do trabalho fala: que bom que você chegou, Stefan, nós vamos ter coisas lindas, vamos ter reuniões, vamos ter decisões do mercado. Ele: eu não quero, eu não quero. E a filha fala: vai, pai, vai, agora você tem que ir, porque eu tenho que ir para a minha escola brincar. Então, essa inversão, sabe, entre as crianças e os adultos, o que o futuro nos pregará, nós não sabemos, né? É o tempo da incerteza, mas é um outro tempo, né? É um tempo que a gente vai ter que lidar com ele. E é interessante porque alguns colegas seus, antropólogos, né, eles fazem justamente um estudo atualmente, não sei se é algo mais antigo, né, mas enfim, nesse momento, essa relação entre as novas experiências do tempo com períodos de crise, né? Porque no meio de uma crise, talvez seja por isso, né, é difícil imaginar um futuro que pareça diferente do que a gente tem agora, ou seja, do presente, né? E aí um desses antropólogos, acho que Felix Hingel, ele diz que a humanidade está em modo de crise há várias décadas. Você concorda? Então, eu conheço bem a gente vive esse modo de crise, né? Mas acho que a gente tem que discutir o que é crise, né? Para entender o que é esse modo de crise. Eu acho que a crise produz uma temporalidade urgente, né? Uma temporalidade rápida. O que crise quer dizer? Decisão. E acho muito interessante a gente pensar, Daniela, que a palavra crise ela está em uma série de disciplinas. Está na história, está na política, está na economia e está na medicina. Se a gente pensar um paciente em crise na medicina, que eu gosto muito de pensar dessa maneira, é um paciente que está lá na beira do abismo, já falamos do abismo aqui, né? Mas ele não caiu, ele pode cair. Então, o tempo da crise é esse, né? É um tempo de decisão, né? Não tem um destino traçado. E isso transforma as pessoas que vivem em tempos de crise em pessoas da urgência, porque não há calma, né? A gente tem, o poeta diz, o tempo pede calma, né? A gente não tem calma na crise. Olha o que a gente está vivendo no Brasil, é um susto atrás do outro, né? Esse é o tempo da crise. Mas é um tempo urgente, né? É um tempo que faz com que a gente se mova também. Então, não é ausência de tempo, é um outro tempo, né? E por aqui o tempo está voando. Vou retornar então, porque a conversa está ótima. Eu vou retornar então à nossa principal, nossa primeira pergunta, que eu anunciei como a pergunta, nosso ponto de partida aqui, né, sobre a palavra conhecimento. Em um mundo em movimento e tensionado pelos desafios de outras maneiras de ver, repleto de informações e com disputas de narrativas, as rupturas que temos vivido são também rupturas sobre o conhecimento, Lília? São rupturas sobre o conhecimento, sim. Vamos combinar que o nosso conhecimento era muito pautado por uma matriz, né, que é a matriz greco-romana. Né? Essa única matriz tem sido questionada. Eu vou dar um exemplo bem grande que faz muito sentido para nós historiadores. E talvez para as pessoas que consomem história, né? Durante muito tempo nós dissemos que a modernidade foi criada por três grandes revoluções. A Revolução Francesa, que mostrou como um rei não era divino, ele seria julgado pelos seus cidadãos. Quando Luís XVI perdeu a cabeça, muitos reis sentiram a sua jugular. Nós também costumávamos dizer que a modernidade começou com a Revolução Industrial Inglesa, justamente porque a Revolução Industrial mostrou que não existiam estamentos, que as pessoas não estavam na mesma posição social para sempre, que na lógica das classes as pessoas podiam mudar para cima e para baixo. Foi radical. E a Revolução Norte-Americana, que provou que uma colônia não precisa ser colônia para sempre, que pode virar uma metrópole. Né? Agora, eu sempre me pergunto, e quando a Heloísa Starling e eu estávamos escrevendo Brasil, uma biografia, eu lembro que foi uma discussão que eu propus a ela, e ela sempre comenta. Por que a gente não inclui a Revolução do Haiti dentre as revoluções que abriram a nossa modernidade? Porque o que fez a Revolução do Haiti, então São Domingos? Ela provou
que uma pessoa escravizada não era escrava para sempre. A Revolução do Haiti foi tão radical que a filosofia política na Europa, da mesma época, preferia falar de escravidão, recorrendo à escravidão na antiguidade, do que falar de escravidão nas suas próprias colônias. Ora, o que significa incluir a Revolução do Haiti na nossa modernidade? Implica incluir toda uma população que nunca foi incluída no nosso projeto de modernidade. Então, há sim uma disputa do conhecimento, uma disputa inclusiva do conhecimento, para que a gente não parta apenas de uma tradição de conhecimentos, que a gente parta de muitas tradições, né? Para que a gente não subjugue as outras tradições a uma forma só de conhecimento. Então, acho que sim, a gente está vivendo aqui um momento de ruptura, né? E um momento que eu acho que no momento de amplificação, eu sou muito positiva. Eu disse que eu era muito Otimista no otimista, varejo, né? contra pessimista Pessimista. no varejo e otimista no atacado. Eu tenho esse otimismo de futuro, sabe? Que nós seremos melhor se formos mais diferentes. E seremos melhor se nós reconhecermos que são muitas tradições intelectuais e muitas formas de conhecimento, muitas matrizes de conhecimento. A nossa última pergunta do chat, e depois eu faço a minha última pergunta para você, que eu acho até que de alguma forma dialoga com a dele. José Henrique Mota de Castro pergunta: professora, qual o futuro que você imagina para o nosso país? O Brasil, do país do futuro, como diria o Stefan Zweig, né? O É eterno país do impressionante, futuro. é impressionante como o Brasil se vive como um país do futuro, né? Isso é uma questão que sempre me preocupa muito, né? Porque quem se imagina futuro diz que não há presente, né? Diz que não há possibilidade no tempo presente. Isso aqui é uma falha de caráter, né? Quase. Ou seja, nós não conseguimos fazer sentido no nosso tempo presente, e aí nós projetamos para um outro momento. Qual é o futuro que eu imagino para o nosso país, não é, Zé Henrique? A gente está vivendo um mau momento, por isso que eu acho que devemos falar do presente, né? Nós estamos vivendo um momento de muita intolerância, né? Nunca, os brasileiros sempre foram intolerantes, mas agora eles gostam de se representar como intolerantes. Isso é grave, não é? Ou seja, há quem goste de dizer que é machista, há quem goste de dizer que é misógino mesmo, há quem goste de dizer que é racista. Nós estamos muito intolerantes, nós estamos muito odiosos, nós estamos vivendo sobre muito obscurantismo, né? Como é que nós vamos sair disso? Com um grande pacto social. E esse pacto social, José Henrique, tem que ser feito pelas pessoas que se consideram progressistas. E esse pacto social tem que ser feito agora, no presente. O Brasil tem que ser maior que as nossas divisões. E eu acho que é assim que eu imagino um futuro, sabe? Eu acho que imagino um futuro com o Brasil trabalhando com as suas potencialidades, né? Não estou dizendo que não vai haver desigualdade, mas desigualdade não faz parte do DNA do brasileiro. Assim como a corrupção não faz parte do DNA do brasileiro. Então, a gente tem que virar essa história e tem que viver o presente. Né? Estávamos falando tanto de temporalidade, Daniela e eu, temos que parar de fazer esse país projetado para o futuro. Né? Nós temos um problema, né? Que é um problema colonial, né? Esse problema do nosso. Enfim, nós temos uma nostalgia de um passado que não aconteceu e uma projeção de um futuro que nunca acontecerá. Isso é um problema, né, para a nossa situação atual. Né? A gente tem que abraçar essa situação, cada um do seu lugar, sabe, Zé Henrique? Cidadania é isso, né? Cada um atua no seu lugar. Até porque essa expressão não tem um karma bom, né, Lília? Stefan Zweig era um apaixonado pelo Brasil. Eu sempre digo, ele pagou muito caro por essa, né, por esse amor e por essa expressão, enfim. Vamos falar de vagalumes para terminar. Em uma parábola otimista do presente, você escreve aquilo que você chama de princípio de esperança, a partir de um livro do Didi Huberman, né, que é um filósofo, um historiador da arte francês, sobre a sobrevivência dos vagalumes, esses insetos reluzentes, lindos, poéticos, luminosos, em risco de extinção, infelizmente,
né? Seja pela poluição ou pelas luzes da cidade, e a partir daí a nossa incapacidade de enxergá-los, né? E aí ele faz uma metáfora que você cita no seu texto para o que ele chama de desaparecimento do humano no coração da nossa sociedade. Eu acho isso tão bonito, tão forte, que eu queria trazer aqui para o final da nossa conversa. Porque ele, de uma maneira otimista, ele aposta na sobrevivência dos vagalumes, ou seja, nessa sobrevivência do humano nos nossos corações, né? Então, a minha última pergunta para você, Lília Schwartz, é como não perder, né, a nossa capacidade de ver, de enxergar, né, como você bem definiu, e de interrogar o contemporâneo e fazer sobreviver em nós os vagalumes, né? Então, essa é um texto maravilhoso do Dilberman que me afetou profundamente, né? Eu sempre fui uma caçadora de vagalumes desde criança, sempre, né? Eu sempre queria achar vagalumes e ficava muito triste se eu não achava. Até que no dia meu pai me falou uma coisa assim: você tem que ter coragem, minha filha, porque eu também tinha medo de escuro. Ele falou: então agora você tem que ser forte. Você tem que ter coragem de ir no país dos vagalumes. Eu ainda vou contar a parábola 2. Qual é o país dos vagalumes para o meu pai? Eu teria que enfrentar o escuro. Eu tinha muito medo de escuro para poder ver o lugar onde os vagalumes podiam brilhar. Porque dizia ele que eles queriam continuar a brilhar. Quando eu li o Stefan Zweig, eu falei, não, Stefan Zweig, eu juntei com ele, eu gosto muito do Sérgio, o Didi Uberman, eu falei, gente, é a metáfora do meu pai dos vagalumes, né? E da resistência dos vagalumes. Meu pai dizia, eles não estão em extinção, você que não pode vê-los. Que Então, bonito. sejamos vagalumes, não é? Cada um de nós. Vamos tentar ver o que a gente, enxergar o que a gente não quer ver. Né? Esses pequenos, né, insetos, né, que nos dão tantas luzes. Eu acho que a gente está num momento de vagalumes, né, de sermos vagalumes, de enxergar na escuridão, um momento de poder voar, porque vagalumes voam também, de poder acasalar, porque os vagalumes brilham mais quando eles estão acasalando, né? E de poder encontrar em nós o humano que nós perdemos, né? Humano, essa ideia do brilho de cada um, do brilho nos olhos, né, da alegria por conhecer, da alegria por saber usar a palavra certa, da alegria de interrogar qual é a palavra certa, da alegria de interrogar qual é a nossa ética. Eu fico até emocionada, né? Qual é a nossa moral nisso? Eu acho que cada um de nós pode ser um vagalume. Eu acho que é um projeto, né? É um projeto para sair dessa nossa situação, desse nosso impasse, dessa nossa tristeza, né? Cada um pode iluminar um pouquinho o coração daquele outro e pode iluminar, sobretudo, o seu coração, né? Ou seja, tentar encontrar o vagalume que cada um carrega em si mesmo, não é? Tentar sair do seu medo, sair do seu temor, né? Porque, no fundo, a nossa memória é pautada pelo medo, né? E os vagalumes são pessoas que resistem. E quando o Didi Uberman falou disso, ele também fez a metáfora paralela da rebeldia durante o nazismo, de pessoas que conseguiam ser vagalumes em regimes totalitários. O que regimes autoritários fazem com nós? Eles são perigosos, porque eles são capazes de matar até os mortos. Nós estamos vendo isso acontecer no Brasil. Regimes autoritários matam vagalumes, gente. E a gente não pode deixar. Nós temos que ser mais fortes do que isso. Né? Nós temos que ser bons vagalumes e brilhar nesse obscurantismo que está graçando no Brasil. Até porque só um coração aceso é capaz de acender o outro, né? Ou outros corações, né? Só uma faísca faz de nós pessoas que acreditam, né? Tem esperança. Tem espera, né? Quem tem esperança acredita na espera, né? E faz da espera algo melhor. Nada mais a dizer nessa noite, só agradecer, Lília Schwartz, em nome de todas as equipes desse webinário colaborativo, agradecer pela presença, por ter, né, topado esse convite para estar aqui hoje com a gente, apesar de uma agenda que a gente sabe é intensa de trabalho.
As pessoas aqui também agradecendo muito no nosso chat por todas as generosas respostas às suas perguntas. Muito obrigada. Suas considerações finais. Se é que há algo mais a ser dito, eu acho que não. Não, eu queria agradecer muito a Dani por essa delícia de conversa. O tempo passou, né? Saiu pelos dedos, assim. Agradecer o convite, agradecer aos meus queridos intérpretes de Libras. Eu falo muito com as mãos, deve ser muito difícil, porque eles têm que fazer uma tradução dupla, que é da minha fala, da minha expressão e das minhas mãos, não é, Rafael? E agradecer as questões de vocês, né? Muito obrigada. E, enfim, eu acho que nós, como dizia meu pai, vamos enfrentar a noite e brilhar como vagalume, né? Muito Bora enfrentar obrigada, a gente. noite. Obrigada a você mais uma vez, Lília. Agradecer de novo a presença de todos vocês que estiveram hoje aqui conosco, né, e participaram com perguntas, comentários. Agradecer também a presença aí dos nossos queridos intérpretes, o Rafael e o Ziel. E lembrando que amanhã, nesse mesmo horário, às 7 da noite, a gente vai estar no canal do Memorial Minas Gerais Vale. O nosso convidado é o poeta e filósofo Antônio Cícero, que vai falar da palavra presente. Vai ser um encontro lindo também, eu tenho certeza. Venham, convidem os amigos, né, as amigas para uma conversa que vai encerrar, então, a programação dessa segunda edição do Conversas sobre Perguntas. Obrigada, Lília, obrigada a todos, até amanhã. Seguimos.